Mateus 6, verso 1. Vamos todos ler juntos? Prontos? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Que mensagem, que instrução. Hoje nós vamos falar sobre a oração. Espera aí, Jesus falou de esmolas, sim, mas dentro de esmolas, ele falou também de oração e de jejum. Falamos de esmolas semana passada, hoje de oração efetiva dos cidadãos do reino de Deus. Quantos de vocês se consideram cidadãos do reino? Então, a lição de hoje é para nós. Neste capítulo, Jesus vai enfatizar o relacionamento humano para com Deus, principalmente em relação aos rituais religiosos que praticamos, como doações, orações. Lembre-se, religião é o que eu e você fazemos para Deus. Salvação é o que Deus faz para nós. Então hoje de manhã nós estamos praticando religião. Quantos vieram aqui para agradar a Deus? Isso é religião. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, é religião. Mas salvação é só o que Deus pode fazer por nós. Por isso religião é algo individual. Religião é algo bastante discreto. E religião é algo bastante sincero. Você se considera um bom religioso? Salvação já precisa ser algo visível. Eu preciso ver a salvação em sua vida. Salvação é algo público. É algo que você não pode, não tem o direito de esconder de ninguém. E precisa, na verdade, ser divulgado por todos os lugares por onde passamos. Então o versículo 1 precisa, a partir de hoje, ser a nossa filosofia de vida. E antes de lê-lo mais uma vez, estou feliz de ver a Abigail e a Alessandra aqui conosco. Amém, irmãos? Até alguns dias atrás, a Alessandra só tinha um motivo para vir na igreja: Pastor Rômulo. Hoje ela tem dois: Pastor Rômulo e Lucas. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Não só então em relação às nossas ofertas, bem como em relação a tudo que fazemos para Deus. Nós não precisamos ser vistos, não precisamos ser reconhecidos, não precisamos ser aplaudidos. E aí Jesus aproveita e fala também das orações. Ele ensina que não devemos fazer nada por ele, a fim de sermos promovidos publicamente. Aqui na nossa igreja eu já disse, nós não sabemos quem são os dizimistas. Nós não temos acesso a essas informações. É nossa prerrogativa? Sim, mas eu abro mão dessa prerrogativa. Eu acompanho os balancetes da igreja, entradas, saídas, gastos, mas eu não olho para saber quem são os dizimistas e muito menos o valor que os dizimistas estão dando. Não faço ideia dos valores. E isso me ajuda, porque quando eu falo sobre o assunto, eu não tenho ninguém em mente. E quando eu falo e ensino sobre o assunto, ninguém precisa se preocupar com o que eu sei ou deixei de saber. Eu creio que nossos dízimos são ministérios pessoais entre nós e o nosso Deus. Portanto, eu não fico sabendo. E da mesma forma, as orações também deveriam ser discretas. Nós não oramos para chamar a atenção das pessoas. Eu me lembro de um irmão que nós tínhamos numa outra igreja. Todas as vezes que ele era chamado para orar num culto da igreja, e eu não estou exagerando, ele levava de 5 a 10 minutos. Imagine, num culto como este, eu chamo alguém para orar e a pessoa demora de 5 a 10 minutos para finalizar a oração. Isso atrapalhava muito a programação dos cultos da igreja,
e por isso mesmo ele quase nunca era chamado. Foi chamado 1, 2 vezes no máximo, e quando nós percebemos, o que ele fazia, paramos de chamá-lo. Nossas orações em público precisam ser, preste atenção, curtas, discretas, sinceras, inocentes e objetivas. Agora, pior ainda é aquele irmão que se utiliza da oração para pregar para a igreja, ou para mandar um recado para alguém dentro da igreja. Já viram disso? Eu já vi demais, eu estou na igreja há muitos anos. Já vi de tudo, Rodrigo. Até pessoas orando, mandando o recado através de Deus para um outro irmão. Então são coisas assim que Jesus disse, parem com isso. Isso não existe. Os fariseus e escribas, eles faziam questão de longas orações nas sinagogas e principalmente nas ruas da cidade, para que eles pudessem ser vistos pelo maior número possível de pessoas. Pior ainda é quando você e eu fazemos orações para então pregar e enviar mensagens subliminares para outras pessoas. Nada disso vale a pena, nada disso tem valor aos olhos de Deus. Tudo isso faz parte do pecado de hipocrisia. E olha, não adianta você negar, de hipócritas, todo mundo aqui tem um pouco. Todos nós somos hipócritas em algum momento da vida. E Jesus, ele pregou o Sermão da Montanha, para mim o sermão mais importante de toda a Bíblia, para nos ensinar que dentro do reino de Deus não há lugar para o nosso eu, autopromoção, não há lugar para os nossos direitos individuais. Ao contrário, o reino de Deus é o lugar onde nós crucificamos o nosso eu e deixamos Deus ser o único rei. Deus reina na nossa vida. Então, o que Jesus ensina nesta manhã sobre a importante prática da oração? A importante prática da oração. Primeiro, ele ensina o que não devemos fazer quando oramos. Veja o verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O galardão deles foi este, o de serem vistos, o de serem admirados pelos homens. Quando alguém da igreja ou da congregação era convidado a orar, o mesmo ele tinha que se dirigir até onde ficava a arca, lembra da arca do concerto? E fazer uma oração em pé ao lado da arca. Mas as orações nas ruas, alguns deles deliberadamente ficavam nas esquinas. Por que nas esquinas? Elas eram mais movimentadas e eles ficavam justamente na hora mais movimentada, que era a tarde, para que pudessem ser vistos, falando com Deus. E alguns deles ainda eram ousados e pagavam alguém para tocar uma trombeta. Oração com sinceridade é algo bonito de se ver. Eu gostava muito de ouvir o meu pastor orar. Mais do que de pregar, eu gostava de ouvi-lo orar. Como eu gostava de ouvi-lo orar. Por quê? Porque oração sincera é algo bonito de se ver. Quando eu era criança, os católicos, eles tinham um costume muito bonito de parar tudo que estavam fazendo. A que hora do dia, alguém se lembra? Às 6 horas da tarde, às 18 horas exatas, para fazer o sinal da cruz e rezar a Ave Maria deles. Quantos se lembram disso? Era uma coisa, você pode não concordar, mas bonita de se ver. Aliás, hoje em dia, irmãos, eu aprendi a não reclamar de católicos que fazem o sinal da cruz e nem de casal heterossexual que estão se beijando na rua. Aliás, é tão raro, ver um casal macho e fêmea se beijando, que quando eu vejo eu falo, oh glória! Porque tá raro, tá ficando raro. Então ninguém fazia naquela época
essas coisas para aparecer, mas porque realmente acreditava naquele costume. Mas o que não deveríamos fazer quando oramos? Primeiro, não orar com hipocrisia. Alguém aqui consegue enganar a Deus? Nós quase não conseguimos enganar uns aos outros. Enganar a Deus, então, é total perda de tempo. E Jesus disse: não sejas como os hipócritas. Ele tinha certeza que seus discípulos seriam dizimistas. Ele tinha certeza que os seus discípulos seriam homens de oração. Por essa razão, ele fez questão de explicar que há o jeito certo de ofertar e o jeito errado. E há o jeito certo de orar e o jeito errado. O jeito errado se resume na palavra hipócrita ou hipocrisia. Sabe o que significa hipocrisia no grego? Literalmente, encenar, dramatizar. Então, geralmente, é algo que fazemos para sermos vistos e aplaudidos. Jesus deixou bem claro que essa era a intenção dos fariseus. Então, se você encontrar aí algum artista da Rede Globo de televisão, pode dizer para ela: você é um hipócrita. Ou para ele: você é um hipócrita. E se eles se ofenderem, vocês digam: não, eu estou me referindo à etimologia da palavra. Ator ou atriz, no grego, significa hipócrita. É alguém que está encenando, é alguém que está dramatizando, mas não está vivendo uma realidade. Quantos entenderam isso? Então, Jesus está dizendo: não faça perante os homens o que não é verdade, o que você não está praticando na sua própria vida, o que você não é na realidade. Jesus ensinou que as nossas ofertas, nossas orações, isso tudo faz parte da religião, são feitas somente para Deus, jamais para os homens. Olha, Jesus ele chamou as pessoas de hipócrita por duas razões. Primeiro, porque o reino de Deus é um lugar de sinceridade. No reino de Deus existe apenas um Deus, apenas um rei, apenas um Senhor, que pode ser exaltado. Então não é um lugar de representação, mas de transparência. João Batista resumiu assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, essa é a síntese do reino de Deus: que ele cresça e que você e eu diminuamos. Eis aí a máxima da nossa vida cristã. Segundo, não orar com intenções terrenas, dentre elas, para sermos vistos. Os fariseus eram mesquinhos, eles queriam a atenção das pessoas, eles lutavam pelos valores terrenos, eles queriam ser aplaudidos. Por isso Deus disse: vocês não passam de hipócritas. Que diferença de Daniel, homem de Deus. Vocês se lembram de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia. De onde? Do aposento do seu quarto. Ele abria a janela que dava em direção a Jerusalém, e ele se ajoelhava e 3 vezes ao dia ele orava. Não sabemos por quanto tempo, mas ele não orava pelas ruas da cidade. Antes das orações, ele abria aquela janela. E até hoje, os judeus ortodoxos, eles oram, de onde quer que eles estejam, em direção a Jerusalém, a cidade do grande rei. Aí certo dia, os seus inimigos espiaram dentro do quarto dele e o viram orando, numa época que a oração era proibida. Daniel foi condenado à morte. Quantos de nós, hoje cedo, faríamos orações em público se soubéssemos que pagaríamos com a vida? Aqueles fariseus que oravam nas esquinas da cidade, vocês acham que eles orariam se soubessem que o soldado romano viria e tiraria a vida deles por causa disso? De jeito nenhum. Portanto, o que você não faria, correndo risco de morte, é o que você não precisa fazer em público para ser visto pelos homens. E Jesus também disse: não orar com vista no lugar onde estamos. Olha,
em verdade vos digo que já receberam o seu prêmio. O reconhecimento humano dura muito pouco tempo. Ontem eu vi várias pessoas agradecendo, os irmãos e as irmãs que prepararam o banquete para nós, mas aquele agradecimento vai durar de ontem para hoje e acabou. Mas o reconhecimento de Deus dura uma eternidade. A eternidade nunca vai se esquecer do que aconteceu aqui ontem. Amém, irmãos? Nunca. Não podemos trabalhar pelos dois, pelo reconhecimento humano e pelo reconhecimento divino. Sempre, sempre para agradar a Deus. O resto é consequência. Amém, irmãos? Sabe de uma coisa? Eu estou vivendo de crédito há muitos anos. Não que eu tenha me aposentado e esteja agora retirando dinheiro da poupança, não. Mas espiritualmente falando, eu creio que hoje Deus me abençoa ainda, mais pelo que eu já plantei, do que pelo que eu estou plantando. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu creio que eu estou vivendo de crédito, porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer das boas obras que praticamos. E talvez eu nunca tenha sido um religioso tão sincero quanto eu fui quando jovem, quando mais jovem. Por isso que eu falo, eu estou vivendo de crédito. Deus ainda me tolera, Deus ainda é longânimo para comigo, não pelo que eu faço nos dias de hoje, mas pelo que eu plantei nos dias de ontem. Então Jesus está dizendo para você plantar, plante, não somente para o momento, mas para o futuro. A Bíblia diz, jovens, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. O que Salomão está ensinando é que o que você plantar hoje como jovem de Deus, você vai colher amanhã, na segunda ou na terceira idade. Há alguns anos atrás, eu entrei no escritório de um missionário veterano e vi na estante dele dezenas de troféus e placas que ele havia merecidamente ganhado ao longo de seu ministério. Dezenas. Mas ele já estava aposentado, ele estava já vivendo os seus últimos dias de vida, e as placas estavam simplesmente ali. Na hora eu olhei para as placas e eu pensei, se ele tivesse trabalhado só por isso, não teria valido a pena, hein? Mesmo porque a maioria das pessoas que deu aquelas placas para ele, nem na igreja está mais. Nem na igreja está mais. Mas eu sei que a melhor recompensa dele, ele está recebendo agora no céu. Amém, irmãos? Para todos nós que oramos, para todos nós que ofertamos, se queremos ser recompensados, escute o que Paulo disse: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não espere em Cristo somente nesta vida. Não viva para esta vida, mas viva para a vida vindoura. Mas é como o Márcio disse ontem para mim, que até os 18 anos de idade, o tempo demorava a passar. Depois dos 18 anos, o tempo voou. E agora eu e ele compartilhamos de alguns efeitos do tempo, tais como dor de cotovelo. Literalmente, não é, Márcio? Eu e o Márcio, nós sabemos o que é dor de cotovelo. Antigamente era só uma expressão, hoje é uma realidade. Aí você vai no médico e diz, doutor, é a idade. Ele falou, não, meu filho, se fosse a idade, os 2 cotovelos estariam doendo. Mas não é incrível o que o tempo não faz com a gente? O tempo passa, e Jesus está dizendo, não invistam neste mundo.
Invistam na eternidade. Muito bem, o que Jesus ensina então sobre a importante prática da oração? Primeiro, que não devemos fazer: não oramos para os outros, não oramos para sermos vistos, não oramos para sermos reconhecidos. Mas olha, oração, dízimos, ofertas, qualquer outra prática religiosa entra neste princípio. Não fazemos para sermos reconhecidos ou vistos. Segundo, o que devemos fazer então quando oramos? Mas tu, quando orares, agora é ele nos instruindo. Ele não disse se tu orares. Jesus, ele acredita que nós vamos orar. Ele acredita que nós seremos discípulos de oração. Então, quando tu orares, porque o Filho de Deus ora, o Filho de Deus é um ser de oração, aí ele dá instrução. Alguém sabiamente disse que a oração é como uma rainha que tem acesso ao rei sempre que desejar. Bonito, né? Oração é uma rainha que tem acesso ao rei sempre que desejar. Sabendo disso, Jesus ensinou como a nossa oração pode ser mais efetiva. Primeiro, orar para ser visto por Deus. Orar para ser visto por Deus. Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O meu pastor, ele escolhia o lugar mais secreto que havia na casa dele para orar, anos atrás. Só que de repente todo mundo sabia onde ele estava. Ele escolhia sempre o banheiro. Naquela época havia apenas um banheiro na casa deles. Então tudo bem, ele entrava, começava a orar, mas de repente alguém precisava do banheiro. E aí descobria que o pai estava lá dentro orando. Mas isso que é fechar a porta, amém, irmãos? Aposento, na língua original, era um local onde se guardava os maiores tesouros, o cofre da casa. E Jesus usou justamente essa expressão para nos ensinar que há tesouros nos esperando no céu, por causa da nossa vida de oração. Eu tenho oração que eu fiz há 20, 30 anos, que estão sendo respondidas só agora. Alguém está passando por isso também? Eu estou vendo orações minhas de 20, 30 anos, sendo respondidas agora, gente. Isso não é de arrepiar? Eu vejo orações da minha mãe, que já faleceu há 20 anos, sendo respondidas ainda. Ela morreu, mas as orações dela não. Apocalipse 5, 8, nos dá a entender que nossas orações ficam guardadas no céu para sempre, dentro de uma salva de ouro, e elas são perfumadas, e elas ficam, sabe onde? Ao lado do trono de Deus. Olha que coisa linda. E havendo tomado o livro, os 4 animais, são chamados de animais, mas para mim são seres angelicais, e os 24 anciãos, que representam a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro. Um dia, o corpo de Cristo, que é a igreja, e todos os seres angelicais irão se ajoelhar perante Jesus, e todos nós, com harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Sabe, as orações que vamos fazer hoje à tarde, Walter, às 18h15, elas vão ser guardadas, elas vão ser armazenadas aqui, meus amados, nessas salvas de ouro. A oração que eu fiz durante a madrugada: nada agrada mais a Deus que nos ver escondidinhos, orando em nosso aposento. Vou repetir: nada agrada mais a Deus do que nos ver escondidinhos,
orando em nosso aposento. E orar não só para ser visto, mas também para ser ouvido. Eu quero que Deus me escute. E orando então, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Os fariseus estavam imitando o paganismo, usando fórmulas repetitivas de orações. Mas Jesus disse que a oração precisa sempre ser espontânea e individual. Eu não sou contra recitar a oração do Pai Nosso, eu gosto, para ocasiões especiais. Mas eu estou falando de nós, individualmente. O que eu ganho recitando a oração do Pai Nosso sozinho? Nada. Coletivamente é bonito, mas individualmente não tem necessidade. Então, individualmente, sejamos espontâneos. O Espírito clama Abba. E o que é Abba Pai no grego? Papaizinho. Quantos aqui já chamaram Deus de papaizinho? Eu já, dependendo da angústia da alma, eu falo assim com Ele. Não é o tempo todo, eu espero os momentos mais oportunos para chamá-lo de papaizinho. Um aluno de homilética me perguntou certa vez: professor, quando eu sei que está na hora de finalizar o meu sermão? Aí eu respondi para ele assim: quando você perceber que já está repetindo as mesmas explicações, quando você está repetindo as mesmas palavras, pare. Então, assim como a pregação que ouvimos do púlpito precisa fluir, as nossas orações a Deus precisam fluir. Você acha que Deus gosta de ficar ouvindo ladainhas? Não. Por isso não fique repetindo. E aí meu cunhado, quando a gente visitava uma igreja onde o pessoal gritava muito, sabe aquelas orações que a pessoa grita e grita? O meu cunhado dizia: mas Deus não é surdo, não precisa gritar tanto assim. Mas isso não me incomoda. Quando o evangelista Zander vem nos visitar, ele começa pregando devagarzinho, de repente eles dão um grito, que alguns de vocês dão um pulo no banco, levam um susto. Isso não me incomoda. Mas com certeza repetição incomoda. E terceiro, orar para ser visto, orar para ser ouvido e orar para ser aceito por Deus. Portanto, vós orareis assim. Quantos já oraram e sentiram que Deus não aceitou aquela oração? Sou culpado. Levanta as duas mãos. Aí eu vou e sei, tá bom, eu sei porque Deus me rejeitou. Estou em pecado. Aí eu vou, acerto as contas, peço perdão, me arrependo, faço a devida retratação e eu volto e Deus me recebe. Amém, irmãos? Mas eu tenho que orar para ser aceito por Deus. Esses dias atrás, uma irmã da nossa igreja me disse: pastor, eu tenho mesmo que pedir perdão para o meu marido? Era ele quem estava errado. Sim, mas a irmã também errou. Revidando, eu revidei. Então, vai e peça perdão pelo seu erro. E olha, já vou lhe adiantando, duvido que ele vá também pedir perdão. Mas você não está fazendo isso por ele. Você está fazendo por você e por Deus. E não é que eu estava certo? Ela foi, se humilhou, pediu perdão para o danado. O danado nem sequer pronunciou uma palavra de arrependimento para ela. Mas ela fez o que tinha que ser feito. E agora ela pode orar. E a oração dela vai ser aceita por Deus. Então, ore para ser aceito. Oração precisa ser simples. A oração do Pai Nosso não foi simples? Jesus, ele usou expressões coloquiais na oração do Pai Nosso. Ele usou expressões objetivas, ele foi direto ao ponto. A oração precisa ser coerente. Respeito e reverência a Deus. Ele não é o cara lá de cima, amém, irmãos? Mas ele é Deus, Senhor, Pai, Jeová.
Oração não é para você mudar a vontade de Deus, mas é para que Deus mude a sua vontade. E você precisa pedir perdão dos seus pecados, você precisa pedir proteção contra o pecado, e você precisa buscar a glória de Deus nas orações. E concluindo, essa parte é difícil, mas ela é muito importante. Orar para oferecer misericórdia aos outros. Eu tenho muito mais que pedir perdão do que perdoar. Eu ofendo muito mais as pessoas, eu prejudico muito mais as pessoas do que eu tenho sido prejudicado. Mas quem tem me prejudicado, eu preciso perdoar. Se eu não perdoar, eu sou como aquela abelha que ferrou a vítima, mas é ela quem acaba morrendo. Alguém sabe quantos minutos depois a abelha morre? Depois de uma picada? De 10 a 20 minutos. Picou você, pode olhar a danadinha. Em 5, 10 minutos ela está tonta, em 20 minutos ela está morta. Porque ela deixou o ferrão dela no seu corpo, mas ela não pode sobreviver sem o ferrão. E assim também você pode deixar o seu ferrão nas outras pessoas, mas você não tem como viver para Deus sem amor, sem perdão. Tudo estava dando certo, melhor dizendo, tudo estava dando errado na vida de uma jovem senhora. Ela devia ter pouco mais de 30 anos de idade. Tudo estava dando errado. E apesar de muito inteligente, ela dava um passo para frente, 2 para trás. 1 para frente, 2 para trás. Quando ela me procurou, aí nós descobrimos que ela guardava uma profunda amargura de um certo casal da igreja. Mas era uma amargura muito profunda. Na hora eu lhe disse: eis aí a fonte de suas derrotas. Aí mais que depressa, ela não só perdoou o casal, como também ela foi atrás do casal e lhe pediu perdão. Mas como sempre o casal aceitou, o pedido de perdão, mas o casal não se desculpou de nada. Interessante, né? Mas ela fez a parte dela. Depois disso, eu sou testemunha, as portas de bênção se lhe abriram novamente até os dias de hoje. Então Jesus disse, e precisamos acreditar. Veja o verso 15. Vamos ler juntos? Verso 15. Isso aqui é muito importante e fala sobre a oração. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu posso dizer para vocês nesta manhã, não existe ninguém, tanto quanto eu saiba, contra quem eu tenho amargura. Tanto quanto eu saiba, não existe ninguém de quem eu tenha amargura nesta manhã. E você poderia dizer o mesmo? Oração, juntamente com a leitura da Bíblia, juntamente com a comunhão na igreja, são os 3 maiores privilégios da vida cristã. Oração, comunhão com a igreja, amém, irmãos? E leitura bíblica. São os 3 maiores pilares da vida cristã. Por quê? Porque não existe vida cristã sem oração, sem igreja e sem Bíblia. Jesus então nos ensinou o jeito certo de orar. Coração limpo. Amém, irmãos? Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de amargura, nada de formalismo. 100% puro e transparente. Por isso que sempre que eu estou em maus lençóis, eu procuro o Mateus, eu procuro a Gabi, eu procurava o Bernardo, a Elise, e eu dizia para eles: orem pelo pastor. E eles: vamos orar. E por que eu pedia para aquelas crianças orarem? Pureza.
Eu sei que a oração delas chega muito mais rapidamente ao trono de Deus do que a do Márcio, do que a do Walter, do que a do Cleto. Quantos entenderam isso? Vamos orar como crianças? Amém, irmãos? Limpe o seu coração agora. Coloca tudo para fora. Deus tem te perdoado de coisas muito piores, muito mais graves, do que qualquer outro ser humano jamais cometeu contra você. Feche os olhos. Limpe o seu coração agora.